Você sabia que o maior rei de Israel começou como um simples pastor de ovelha? E aí, você sabia dessa? Davi, um menino de pequeno porte, onde, quando o rei falou assim, vem um gigante por aí que ninguém consegue vencer. Davi nem era do exército, ele falou assim, peraí, que eu vou derrotá-lo. Davi era valentão? Não, Davi sabia quem ele era em Deus. Davi tinha total confiança em Deus. Quem crê em Deus sabe o que é isso. Quem tem fé em Deus sabe o que é isso. Então, ele foi diante. Ele falou assim: eu consigo, porque ele sabia quem ele era em Deus. Podemos ver isso em 1 Samuel 17:32, onde fala: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. É isso. Mas Saul responde a Davi: você não conseguirá lutar contra esse filisteu. Você é pequeno. Você é muito pequeno. E ele é guerreiro desde a mocidade. Desde novo ele era guerreiro. Davi não ficou com medo. Ele falou assim: eu enfrentarei ele. Eu enfrentei um leão e um urso. E Deus me livrou da garra deles. Então, aqui você entende que Davi, antes de chegar na batalha principal, antes dele fazer a reviravolta na vida dele, antes de ele mudar, ele passou por provações. Ele passou pelo leão e ele passou pelo urso, para depois passar pelo gigante. Davi não ficou com medo do gigante, pois ele sabia que ele era em Deus. E ele sabia que ele tinha passado pelas provações. Mas ali era a batalha principal. É aonde ele fica conhecido, aonde ia mudar a vida dele para quem ele iria ser. No versículo 38, mostra que Saul acreditou em Davi. Saul esperava que ele iria vencer. Então Saul fez o quê? Vestiu a armadura em Davi. Só que a armadura não servia em Davi, porque Davi nunca tinha ido para uma batalha. Davi nunca tinha experimentado. E Davi foi sem armadura mesmo. Pois o que precisamos nessa vida não é a armadura física, e sim a armadura que vem de Deus. É a armadura espiritual que vem de Deus. E aí, vocês acham que a armadura de Saul ia proteger Davi de um gigante? Você acha que iria proteger? Davi sabia que não ia proteger. Davi estava convicto na armadura de Deus. Ele sabia que ele estava indo no caminho certo e que só a armadura de Deus poderia defendê-lo. Então, Davi continuou. Davi foi em frente. Então, Davi pegou sua tiradeira. Vou mostrar para vocês na imagem. Ele pegou sua tiradeira e seguiu em frente. Mas ele sabia que a vitória não viria da armadura de Saul, e sim viria de Deus. Ele estava convicto disso, que a vitória viria sobre Deus, e não da armadura. Então ele seguiu em frente, ele pegou sua tiradeira, pegou 5 pedrinhas e seguiu em frente, e foi à direção do gigante. Deus não precisa de muito para fazer seu milagre. Ele precisa de coisas simples e improváveis para fazer o seu milagre. Você vê, ele pegou um garoto, um menino pequeno, e 5 pedrinhas na tiradeira, com a proteção de Deus, e enviou ele. E ele já estava convicto, ele tinha confiança, ele tinha fé, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele sabia que a vitória viria diante de Deus. Essa convicção de Davi que protegeu, essa convicção de Davi fortaleceu sua fé. Essa convicção que trouxe a salvação diante de Deus e levou ele à vitória. Essa convicção, essa fé. Em Lucas 17, versículo 6, fala que se você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, você poderá mover montanhas. Olha quanto a fé é poderosa. Para você ver que não adianta você falar assim, eu sou cristão, eu sou crente. Você tem que ter fé. Tem que ter fé em Deus e tem que ser convicto, como Davi foi. Então Davi pegou as 5 pedras e foi em direção ao gigante. Isso, o filisteu, o gigante, começou a intimidar Davi, pois ele sabia, o inimigo é assim, ele começa a te intimidar, quer te paralisar, ele quer te ver com medo. O inimigo sabe, se você usar a sua fé, você é muito poderoso para Deus. Então ele começa a te intimidar, para te deixar com medo, te deixar paralisado, para você perder a sua fé, para mexer com a tua fé. É assim que o inimigo faz. É isso que ele queria fazer com Davi. Só que Davi ignorou. Davi continuou, pois Davi estava convicto. Quando você tem a fé fortalecida na rocha, nada, nenhum inimigo, nada pode te fazer perder essa fé. Nenhuma provação, nada. Jamais você perderá essa fé. Davi não tinha experiência em guerra, em batalha, mas ele tinha uma coisa, ele tinha fé. E isso era o suficiente para ele ir convicto para aquela batalha. Davi vai em direção ao filisteu e fala assim: eu vim em nome do Senhor do exército, Deus do exército de Israel. E ele foi convicto. Então Davi pega a pedra, atira a primeira pedra na testa de Golias, e o gigante cai ao chão. Podemos ver aqui que Davi, ele tinha convicção, ele tinha fé, mas ele também tinha habilidade. O que significa isso, Iago? Significa que para Deus te usar, você tem
que buscar, você tem que ler a palavra, jejuar, orar, pois Deus te dá a oportunidade de buscar mais. Tem cursos na internet, hoje tem vários pastores, tem vídeo no YouTube. Se você quer servir a Deus, busque aprendizado, busque experiência, busque conhecimento e sabedoria para você servir a Deus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas o que eu digo diante desse texto, não fuja da batalha, pois ela pode mudar a sua vida, assim como mudou de Davi. Foi ali que Davi ficou conhecido na cidade, que ele estava indo para o propósito dele. Então, não fuja da batalha. Permaneça convicto, permaneça com a sua fé em Deus e prossiga, pois ela pode mudar a sua vida como mudou a de Davi. Sei que ninguém quer participar de batalha, ninguém está buscando batalha para participar, ninguém está buscando provações, mas se ela vier em frente, vai seguir em frente como Davi fez, vai para cima. Seja convicto, não veja como uma batalha, e sim como uma oportunidade. Assim você segue em frente convicto e com fé. E continue. Quando Davi derrubou o gigante, quando Davi matou o gigante, o exército foge. É como o inimigo. Quando ele vê que você está com Deus, ele foge. Quando ele vê que você vence, que você está no caminho certo, ele corre, ele foge. Como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Essa é uma palavra de Deus. Quando ele vê que Deus está contigo e a sua fé é imensa, ele foge, ele vai embora. Ele vê que não tem área, não tem caminho, não tem lugar para ele. Ele vai embora. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado da palavra, que Deus possa ter falado com você, no seu íntimo, que o Espírito Santo possa trabalhar em teu coração e que você possa ter a fé fortalecida através desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você se inscreva no canal para a gente estar crescendo e estar mandando mensagem de Deus, ajudando famílias, ajudando vidas, ajudando jovens empresários, que é um projeto nosso também. Muita sua dificuldade. Onde você encontra dificuldade, que eu vou fazer um vídeo para te ajudar. Espero que você tenha gostado. Um abraço e valeu!